resiste a um chocolatinho, hein? Esse doce, assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou doceira, né, Má? Não, não é. E sabe, o chocolate a gente pensou e ele combina muito bem com café. Por isso, a gente trouxe 2 convidadas aqui, uns doces de pessoa, para falar sobre o chocolate, como elas transformaram o chocolate no negócio delas, um negócio de muito sucesso, que eu sou cliente fiel. E então eu gostaria de parabenizar vocês primeiramente pelo negócio e agradecer por vocês aceitarem o convite de estar aqui. Thaís e Letícia Botelho, fundadoras da Cicolata Chocolateria. Ai, Muito gente, obrigada. que bate-papo hoje vai ser doce. E ontem mesmo eu olhei pra Jaque e falei, Jaque, o que você tá comendo aí? Ah, tô comendo um docinho aqui da Cicolata. Eu falei, então você já tá abrindo apetite pro podcast de amanhã, né? Estamos se preparando. É pesquisa de mercado que pesquisa chama. de mercado. E realmente, a gente é muito fã. Então, assim, trazer vocês aqui é um prazer, meninas. Muito obrigada pela presença. A gente vai bater um papo para contar a história de vida de vocês, como que vocês começaram, como que vocês chegaram, né, até a Cicolata. Então, sejam muito bem-vindas, Letícia e Thaís. Muito obrigada pelo convite, a gente ficou super feliz também. Estamos muito animadas para a gente poder trocar algumas ideias aqui. Então, bora, vamos começar. Quem quer começar a falar primeiro a história de vida? O que cada uma fazia antes de vocês se unirem para formar a Cicolata? Vamos pela Letícia, pode ser? Pode ser. Ó, antes da gente começar, né, a pensar na Cicolata, eu estava fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo. Nossa, nada a ver nada a ver com culinária, com nada, né? Nada a ver. Eu já estava um pouco assim, não insatisfeita com o curso, mas não era isso que eu queria seguir, sabe? Já estava meio assim, não sei se vai ser isso, mas ia formar. E aí tinha pensado até em marketing, inclusive. Cheguei a fazer um estágio numa agência. Mas aí também acabou que não deu certo, porque eu precisava de... tava meio sem tempo, porque eu precisava concluir a faculdade. Aí acabei saindo. E aí, em seguida, veio a ideia, né, da gente começar a fazer os doces. Na verdade, foi como um complemento de renda pra gente terminar de pagar a faculdade. A Thaís, a faculdade dela não era paga, mas era em outra cidade. Então, também precisava... tinha custo, né? Sim. Também precisava ajudar. E aí, foi quando a gente teve... A Thaís que teve essa ideia, na verdade, porque ela sempre gostou muito de doce. Eu não era tão, assim, fã de doce, pra falar a verdade. E aí, a Thaís falou, não, vamos fazer doce. E aí, só que eu já sou animada, né? Então, já queria, falei, não, então vamos, não sei o quê. E aí, foi mais ou menos assim. E o doce é muito legal, né, meninas? Porque, assim, ele ajuda muito na complementação de renda, que nem você falou, você estava terminando a faculdade, precisava fazer. E a gente vê tantas pessoas hoje de sucesso, né, que começaram a fazer brigadeiro e vender, às vezes, na praça. Eu conheci uma moça que vendia no semáforo, na escola do meu filho. Olha Eu que passei legal. e falei, gente, que massa! Ela tava com uma bandeja, assim, vendendo. Eu falei, eu vou comprar um docinho pra ajudar. Então, assim, é muito legal ver que o doce, ele abre portas, né? Abre então, bastante. Foi isso que também vocês pensaram, né, Thaís? Sim, eu também estava no final da faculdade e eu fazia faculdade em Rio Preto. E aí Do que você fazia eu faculdade? fiz faculdade de engenharia de alimentos. Tá. Então, Tem um pouquinho, um pouquinho mais a ver. E aí, eu já tinha voltado para Ribeirão, na verdade, porque eu estava também terminando, esperando estágio, TCC, essas coisas de final de faculdade. E aí, era na semana de saco cheio. E aí, eu falei, vamos fazer brigadeiro e levar para a faculdade. Legal. Aí, a Letícia empolgou também, fez cupcake. E aí, ela levou para a faculdade dela e eu levei para a minha. Foi realmente o jeito que começou. E aí, como que foi a aceitação das pessoas quando vocês chegaram com esses doces? Olha, eu vou te falar, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, assim, no primeiro, porque a gente ficou uma semana treinando. Mas, assim, a gente tava num momento meio complicado financeiramente em casa. Então, o que acontece? A gente não podia ficar gastando muito, sabe? Sim. Tipo assim, Ficar dando treinando errado. muito. E aí, por exemplo, aí treinamos algumas vezes, deu algumas coisas erradas, acertamos lá brigadeiros. O brigadeiro a gente já sabia fazer o básico, né? Sim. Cupcakes e brownie, né? Foram as fatias de brownie, que são super sucesso até hoje. Eu tô com fome, gente. Esse bate-papo aqui. Foram nossos primeiros produtos E aí, o brownie mantém muito até hoje. Sim. Aí a gente fez uma produção no final de semana, porque aí na segunda-feira a Thaís ia voltar para Rio Preto, então ela ia levar para vender na faculdade e eu ia vender na minha. Só que eu fiquei tão nervosa nesse domingo, porque eu falei, gente, a gente fez uma produção e se eu não vender, porque eu já gastei tudo isso, tipo assim, vai ser pior do que se eu não tivesse feito nada. Aí eu comecei a ficar ansiosa, eu falei, já sei.
tirei umas fotos, assim, mas assim, bem... Eu tenho essas fotos até hoje, bem assim. Mandei no grupo da faculdade, falei, pessoal, amanhã eu vou levar uns docinhos pra vender, não sei o quê, sou da sala tal, quem quiser me procura. E aí, o que aconteceu, que foi muito legal, foi que o pessoal já começou a mandar no grupo o que queria. Já E eu reservar, assim, antes. E eu fui no dia seguinte já com tudo vendido. Então, assim, foi... Nossa, eu dormi super bem à noite, porque eu tava super feliz e tal. E aí, o pessoal começou a gostar e me procuravam, iam na minha sala. Já tinha encomendas, já. Já. Só que, assim, a gente não tinha nome, a gente não tinha nada, porque era só um complemento de venda. A gente começou a postar, assim, no nosso Facebook pessoal, mandar no WhatsApp, assim, grupo de sala, essas coisas, né? O que dava. Tipo assim, pra amanhã eu fiz tal coisa, postava lá no Facebook. Sim. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas o brigadeiro de vocês é muito bom, eu quero no meu aniversário. Faz alguma coisa que a gente possa encomendar. Aí começaram, mas o que vocês fazem? Pô, faz um Instagram. Faça o que Começou essa vocês coisa, quiserem, né? o que vocês querem. mais ou que a menos gente faz nesse Exato, momento. o começo é exatamente esse. Ah, você faz cento? Faço. E aí, tanto que a gente teve que criar um nome muito rápido, assim, porque todo mundo queria encomendar, e a gente, tá bom, vamos encomendar, né? Melhor encomenda do que fazer e sair dando a cara, né? Aí a gente pensou no nome Cicolata, porque nossa família tem descendência turca, e Cicolata, na verdade, é Ticolatá, que é chocolate em turco. E aí foi daí que veio o nome também. Que Que legal. legal. E assim, eu lembro, só compartilhando com vocês, eu também tive essa fase de vender doces na faculdade. Eu lembro até que eu também fiz faculdade em outra cidade, eu fiz em Franca, não era paga. E eu comecei com grupos de extensão para ajudar, resgatar cachorros de rua e castrar. Então, eu fazia bolo para vender, para angariar fundos para isso. Mas Que chegou legal. uma época que eu tava lá vendendo, também tava apertado, e as pessoas falavam assim, é pra quê? Eu falava, pro meu aluguel. é esse o benefício. Sim. Aí as pessoas, justíssimo, toma. Então, assim, é muito legal que vocês pegaram de uma necessidade que vocês tiveram, transformaram isso num negócio e foram assim... A cara e fez um negócio de muito sucesso. Hoje a Cicolata tá gigantesca. O doce de vocês, É sério, é maravilhoso. fora de Sensacional. base. É sensacional. Quando começa, principalmente na Páscoa, começam as pré-encomendas assim, eu já vou correndo pra pegar lá o sabor pra fazer, porque a produção é realmente muito maciça. E aí, vocês já começaram nessa Cicolata a ter um lugar físico ou começou tudo mais online, assim, informal? Era tudo dentro do nosso apartamento. Na cozinha do apartamento, na sala, tudo. E aí, a gente começou em outubro, né, que eu comentei. Aí, passou Natal, que, assim, já foi um pouco melhor, que a gente já começou a ver uma movimentação maior, né? Porque doce tem muita relação com datas, né, do ano. Principalmente Páscoa, igual você falou. E aí, a gente começou, assim, em casa. Então, assim, põe uma estante na sala, atrás da mesa, arruma isso, arruma aquilo, usa a cozinha. Aí, começou a chegar perto da Páscoa. A gente não tinha ar-condicionado. A gente não tinha também noção do que era Páscoa, né? Pra quem mexe com doce. Não, pra falar a verdade, só pra eu corrigir do ar-condicionado, tinha um ar-condicionado no quarto dos meus pais. Só você já Vamos imaginar. enrolar o doce lá. O que aconteceu. E aí, perto da Páscoa, meu pai colocou na sala, assim, mas assim, já tinha começado a produção, já tava meio que no meio. E aí, a gente começou a receber muita encomenda, porque tava já com o Instagram, com o nome. Só que era só isso, não tinha uma vitrine, não tinha uma loja, era dentro do apartamento. Então, a gente fazia, o pessoal ia na portaria, a gente entregava na portaria do prédio. E assim, a produção era eu, ela, e aí meus pais sempre ajudaram. Meu pai lavava muita louça. Cedia o quarto, porque tinha ar-condicionado, né? Acordava no meio da noite. O que é isso aqui? É granulado, tá tudo certo. Quase. Quase isso. E aí foram duas tias minhas que também, desde esse começo, elas sempre se propuseram ajudar e elas iam lá. Então, eu ajudava, porque nossas embalagens sempre foram caixa com laço. Então, assim, nada simples, né? Aí era tudo muita coisa. E a gente pegou muita encomenda. Como a gente tava nessa de precisamos de dinheiro, a gente foi pegando. Tamo vendendo, vamos Sim, enquanto vender. Aí, só que aí a gente quase morria de fazer. A gente ia dormir 2 da manhã, acordava às 6 pra poder fazer mais.
E aí, às vezes, dava uma atrasada em pedido. E aí, eu lembro até hoje, assim, interfonava lá em casa, né? Porque chegou na portaria. Aí, uma de nós descia e a outra ficava lá correndo, terminando. E a outra ficava lá no salão de festa, fazendo sala, fingindo que tá... Tá terminando. É assim, gente, é esse começo. E aí, eu falo que essa Páscoa, principalmente, foi Que ano que foi isso? 2017. 2017. A gente começou no final É de muito 2016, recente, né? E aí, né? a Páscoa 2017. E aí, nessa Páscoa, eu falo assim que foi um estalo muito grande pra gente, sabe? De falar, nossa, dá certo mesmo, pode dar certo, tá dando certo. E aí, logo depois disso, a gente começou a procurar um espaço, porque Sim. não cabia mais dentro de casa. E aí, a gente ficou procurando alguma coisa assim, não loja mesmo, mas por causa de espaço, pela produção. Pela cozinha. Exatamente. E a gente queria um lugar para receber o cliente, porque isso pra gente era o pior, ter que levar lá na portaria. Então, às vezes a gente pegava a encomenda do cliente, o cliente estava no carro, nem descia, entregava na janela, aí o cliente falava assim: "Ah, mas você não tem um pão de mel que eu sei que vocês fazem, uma trufa?" E às vezes eu tinha, mas tipo assim, tava lá em Até cima, subia, eu ia né? descer com o negócio, aí o cliente também falava: "Ah, não, deixa." Aí acabava mas perdendo venda, Vocês né? tiveram essa visão, né? De ver a necessidade do cliente e falar, poxa, eu preciso de um lugar. Porque o cliente vai entrar, ele não vai pegar só aquilo que ele está querendo, Sim. né? Ele vai ver outras coisas. Então, assim, foi um olhar para negócio muito, muito legal de vocês. Exatamente. Aí em agosto a gente mudou pra era uma casa que era a loja da São Sebastião. Eu acho que a Jaque conheceu Eu conheci lá. E também era uma casa, não tinha fachada de loja, nem nada e tal. Nem banner no começo, nem uma logo. É, aí assim, depois só. a gente colocou um banner com a logo e tal. E só que assim, tocava a campainha, entrava, era uma sala. sim. Só que a gente começou, primeiro era uma mesa, aí a gente colocava algumas coisas, até a gente comprar o balcão refrigerado e tal. Porque, na verdade, quando a gente abriu lá, a nossa intenção era exclusivamente para atender os clientes das De encomendas. encomenda. Não pensamos, assim, no pessoal ir lá pegar coisa da pronta entrega. Era, tipo, quem já era meu cliente, eu poderia receber. Mas começou... Gente, assim, muito engraçado. Porque na primeira semana que abriu, batia Já gente lá batia na gente. porta e falava: "O que é aqui?" Tem. Aí a gente vendia. Começamos a ver que o pessoal aparecia, Gente, colocando eu uma sou plaquinha. dessas, eu sou essas É. clientes. Que tem que ver. Peraí, tem uma movimentação aqui, é comercial. Exatamente. Será que é? Mas, assim, eu achei muito Gente, legal, e o porque eu tenho chocolate vergonha. É muito atrativo, né? O Muito. chocolate, ele é impressionante, assim, porque você vai visitar alguém, leva um chocolate. É um aniversário, você dá um chocolate. Tem datas comemorativas? Tem, mas qualquer data é. Você consegue, A né? pessoa teve um bebê, você dá um chocolate. A pessoa, não sei o que, você dá um chocolate. Toda hora é hora de Toda chocolate. hora. E virou muita festa de tudo, né? Muito Sim, evento de muito tudo. Então, é chá evento. revelação, é chá de não sei de quê, casamento. É maravilhoso. Então, é muito bom. Chocolate é vida. Eu lembro que eu conheci a Cicolata passando, assim, olhando, acho que vocês já tinham alguma coisa assim. Aí eu olhei, o que é isso aqui? Cicolata. Ai, que interessante, não sei. Fui procurar o Instagram, olhei, achei lindíssimas coisas, já encomendei. E aí eu fui lá. E aí eu lembro que quando eu fui pagar, acho que na época nem tinha Pix, os dados da conta, aí eu vi o seu Era nome. do meu nome. Aí eu olhei assim, peraí, eu acho que eu conheço Thaís Botelho. Ela estudou comigo? Será que é a mesma? Então, assim, como o mundo é pequeno também, porque quem tá assistindo não Exatamente. sabe, mas a gente fez colegial junto. Sim. Então, e aí que eu comecei a acompanhar vocês, aí você aparece muito mais nas redes sociais, né? Aí eu olhando assim, peraí, eu acho que ela é irmã da Nossa. Thaís, porque ela é muito parecida. Sim, e aí a gente, então, aí lá foi dando mais certo. Então, assim, primeiro eu fazia 5 bolos de pote, 1/4 da receita de pão de mel. E aí a Letícia começou a mexer com bolo. E aí foi outro boom, assim, que deu. Então, ela começou a decorar bolo e tal, fazer muito bolo. Você fez curso, começou a fazer curso também? Né? Então, é o que todo mundo fala. Como é que vocês fizeram sem curso? Mas é o que a gente falou. Sempre foi apertado financeiramente pra gente. Nesse começo, principalmente. Então, não dava pra fazer curso. Você foi aprendendo. E aí, eu sou Você maluca. colocou o bolo lá no negócio, né, Thaís? Mas Olha, vamos que Eu vamos. vou Foi te bem falar, eu isso. sou corajosa, viu? Porque eu falo assim, não, agora eu quero fazer bolo. Aí eu vou lá, vejo o que tem disponível, assim, no YouTube e tal. Bastante. Quando a gente começou, não é tanto tempo atrás, mas não tinha tantos cursos online, era um pouco mais verdade. restrito, assim, até o YouTube tinha menos conteúdo. Então, foi mais difícil de achar. Mas eu fui arriscando, peguei receita de bolo da minha tia, peguei recheio, assim, o primeiro que eu fiz acho que foi com creme de confeiteiro, fui fazendo com as coisas mais simples, assim, que eu tinha alcance, e aí comecei a desenvolver, aí eu falava, comecei a pegar encomenda, daí eu falava assim,
o tamanho tal dá pra tantas pessoas. Eu não fazia ideia de quanto que ia render aquele bolo, porque eu nunca tinha feito. Mas eu fazia Aí tipo a assim. pessoa fala com você, não, mas você não viu o tamanho da fatia. Se for bem fininha, ó, se for fatiadinho, bem fatiadinho, serve. O pior é que tipo assim, eu fazia pra maior. Aí a gente que perdia muito, porque eu Entendi, falava é. pro cliente assim, ó, 3 quilos. Aí eu ficava com medo de não dar os 3 quilos. Eu acabava dando um bolo de 5 quilos pra pessoa. Nossa. E aí eu tinha que cobrar como 3, Sim, né? Porque sim. foi meu erro. Mas foi bom, deu certo. Deixa eu jogar tinha um que pouquinho passar mais de por farinha isso. aqui, colocar mais um ovo, só pra dar uma rendida. Mas isso é bom que você tem talento, é nato, porque É. você tem mão. Porque assim, não é qualquer pessoa que consegue é. fazer. É verdade. Tá, tem Gente, de pessoas- verdade, fazer um adendo. Se eu tivesse na faculdade, eu fazia bijuteria pra vender. Se eu pensasse em fazer alguma coisa pra comer, ia ser um fiasco. Porque assim, eu sou muito ruim pra pensar em comida, assim, Nossa, pra eu nunca fazer comi comida. algo que você fez, não sei Marcelo. Adendo, gente, desliga as câmeras. Eu sou péssima na cozinha. Sou horrível, não sei fazer nada. Algumas coisas o Guilherme ainda fala, mas assim, tem que ser muito pronto. Nossa, eu falo assim, não, vai fazer um brigadeiro pra vender. Fio, o povo não come, consegue Eu adoro comer. já. Eu adoro. E vocês são das medidas? Assim, você principalmente? Que é Eu, que- principalmente, da porque medida. salgado, eu sou péssima. Porque, tipo assim, eu sigo receita. Aí você vai pegar uma receita, sei lá, de lasanha. Tá escrito lá, sal a gosto. Gosto de quem? Gosto de quem? Porque meu que não é, porque eu não sei. Eu Não, a gosto gente assim, é ó, 5 bastante, gramas de tá? sal, entendeu? É 10 gramas de fermento. Gente, nem com receita eu sei consigo, porque eu gosto de inventar moda. É, eu gosto de inventar falo, moda, eu mas vou, não dá tipo, certo. acho que não tá bom. Nossa, sou... É que minha mãe me ensinou assim, que é tipo, aí vai colocando aí, até dar ponto. Até dar Você ponto. vê Até dar qualquer ponto. coisa, ó, você bota mais outra coisa. Então meu marido fica louco. Ele vê eu na cozinha, ele até sai de perto, senão dá divórcio. Eu faço assim. A Mas minha avó vocês era duas? assim, eu não consigo reproduzir nada dela. Porque os bolos, assim, porque ela deixou escrito, graças a Deus, com a medida de xícaras. Mas ela colocando, ela ia batendo e jogando leite. Ah, deu. Aí, Às deu vezes o ela quê? pegava com a mão, assim, Como assim? punhado das Ela coisas. falava, essa receita aqui é 3 punhadas. Eu três falava, pô, minha mãos. mão é 3 vezes maior que a tua. Gente, e às vezes fica até gostoso, mas o negócio também agora que vocês vendem isso é ter que ficar bonito É. também. E Não, padronizado pra Porque loja quando é também, pra sim, gente, tem que ficar exatamente. bonito. Porque o gostoso pode ser, vai colocando lá e dá um jeito, tá feio, mas tá bom. Mas pra vender, não pode tá Isso que eu ia feio. Tem que falar. estar bonito e gostoso. E aí começa a envolver muita coisa, né? Preço, Então. gasto, custo, tudo. Então, assim, tudo padronizado, tudo pesado. A receita, na massa, o quanto vai em cada assadeiro, quanto vai de recheio. E aí tudo, que vocês tudo. foram criando esse senso de negócio É, também, né? Exatamente. E as Porque tem quantidades das coisas o eu custo acho da mais difícil. embalagem, é o custo disso, é o custo do gás, é o custo de tudo, né? Que tem que ir Igual colocando na quando vai ponta fazer do alguma lápis. coisa, eu já fico no pé de todo mundo. Principalmente da Letícia, eu falo, pesa. Tá fazendo, vai pesando, faz com a balança. Pelo amor de Deus, não tem como eu fazer o preço. Você que é a mais racional no sentido, assim, das contas. Sim, eu sempre fiquei com essa parte de planilha, de preço, de conta, assim. E a Letícia sempre ficou bastante com a parte de Criatividade. inovação, Produção, criatividade, é. Produção, no começo, era muito dividido, porque a Letícia fazia bastante bolo, eu fazia muito recheio, os docinhos também sempre fui eu que fiz. E decoração de bolo sempre foi ela, porque é o que você falou, tem que ter mão. Pra decoração, eu tenho 0 mão. E como que Então- evoluiu que saiu de vocês duas pra ter mais pessoas? Olha, começou lá no São Sebastião mesmo, a gente começou com um funcionário. Foi por questão assim, de a gente não dar conta da produção. Como a gente começou a dar muito certo do pessoal ir lá pegar todo dia, pegar a sobremesa depois do almoço. Mas isso, assim, já tinha passado 2 Páscoas, então, assim, Isso, já a tinha gente- uma demanda bem de maior. quanto tempo que vocês... Ficamos uns 2 Uns anos. 2 anos. Sozinhas. Sozinhas, 3, aham. na verdade, né? Porque foi um em casa, mais Sim. 2 lá. Mais É, ou menos. isso, Então, 2 anos aí, lá, aham. Aí depois que veio. E também veio muito no começo com a ajuda de louça, né? É. A louça Era. e também essa parte de produção. Então, ajudar a fazer massa de bolo, montar copo, montar o pote. E Primeiro além começou da nisso. produção, a gente também atendia os clientes, né? Então, assim, você tá no meio do bolo, tocou a campainha. Você lava a mão, corre lá, atende e tal. Como se nada estivesse acontecendo. Ai, fica à vontade. E aí, depois volta correndo, termina. Aí, isso começou a pesar. E aí, só que aí foi uns 2 anos. Aí, a gente conseguiu, contratou a primeira pessoa para ajudar, principalmente. Aí, começou assim, os bolos eu continuava, mas a pessoa ajudava, assim, bolo de pote, pão de mel, essas coisas que são mais do dia a dia. E aí, que assim, essa primeira pessoa saiu, aí foi Vai mais outra. uma. Aí, depois acabou que... Lá na São Sebastião, a gente ficou com 3 ou 4, assim. Aí em 2020
pra Páscoa de 2020, que foi antes de estourar a pandemia, a gente tava com, acho que 3 ou 4 mesmo. E aí, estourou a pandemia, a gente já tinha comprado tudo pra Páscoa. Porque Nossa, a pandemia essa Páscoa estourou foi. março, né? Então, era muito perto. Então, a gente tinha... E pra essa Páscoa, a gente tava, assim, se preparando muito por causa das anteriores, né? E a gente tinha faz estourado com o ovo de brownie. Eu não sei se você falou que já encomenda com a gente faz a pré-venda de Páscoa. Que é uma semana, por exemplo, um mês antes, a gente abre uns dias ali, antes era uma semana, com os ovos com preço bem mais barato, para você pagar à vista. Pode retirar na Páscoa. Sim. Você faz a encomenda e já deixa pago. Que ajuda a gente a comprar produção. matéria-prima e tal. Que é muito alto, E né, a gente já Páscoa. tinha feito essa pré-venda e tinha vendido... tava no meio da pré-venda, né? É. E tava vendendo super bem. Saiu a notícia pandemia. Não vendeu mais nenhum ovo. E o pessoal falava assim, eu quero cancelar, quero meu dinheiro de volta, Tô porque com medo. eu não as sei se eu vou pessoas ter tão com dinheiro, medo. não sei o quê. Aí todo mundo com medo. Aí Foi bem nisso, aquele e a gente começo, devolveu, né? né? As pessoas vão continuar comendo na pandemia. Mas foi aquele não, começo, eu entendo, fechou eu entendo. tudo, tava todo mundo morrendo de Nossa, medo, que ninguém sabia o que desesperador. ia Será que eu ainda vou ter o meu E a gente com emprego? aquele Será que eu estoque- vou ficar é insegurança doente? mesmo. Foi o... Nossa, eu Aquele lembro que a estoque gente de chorou uns chocolate, 3 leite dias, condensado, 3 eu chorava, noites, só chorava. Eu falava assim, acabou, porque a gente já não tinha dinheiro antes, agora então. Só que aí, eu falei assim, não adianta chorar, já foi, já aconteceu. Tem Não um é tempo nossa de chorar. culpa. Chorei por 3 dias no quarto, agora a gente tem que fazer alguma Exatamente. É. Aí eu falei, vamos... Porque aí a gente começou a perceber que o pessoal começou a pedir mais. A gente tinha delivery. acabado de entrar no iFood, né? Fazia uns 2 meses que a gente tinha colocado Ai, iFood. que bom. E aí a gente falou assim, estão pedindo... Eu falei, esquece isso aí, o que a gente comprar é chocolate. Tudo que a gente pode usar pra outras coisas. Tipo assim, a gente usaria num ano inteiro. Eu falei, mas Vamos tá lá. aí, vamos fazer o que a gente pode. Então a gente, assim, esqueceu que era Páscoa. E começou focou no assim. que as pessoas Aí eu queriam. fazia combo. Meu pai também tava meio sem serviço nessa época da pandemia. Ele ficava o dia inteiro na rua Fazendo entrega. entregando. A gente A gente fazia fazia rota de rota. entrega. Como o pessoal tava em casa, então era tranquilo, assim. Tipo, eu pedia às 2 da tarde e falava, mas pode chegar até às 6. Tudo bem. Podia pedir no iFood, que era na hora, mas aí tem a taxa, enfim. Então, começou a dar certo, a gente esqueceu Páscoa. E aí, assim, era só delivery isso. o dia inteiro, estourado o delivery. Porque as pessoas estavam em casa também, ansiosas, todo mundo, né? Sim. Então, a gente Eu fui fazia grande combo de consumidora dessa 4, parte. É. 5 Obrigada. produtos por, tipo, R$20, R$25. Sim. Ia fazendo durante o dia. E é o que a Letícia falou, a gente esqueceu da Páscoa. A gente fingia que não existia. Porque E, não ó, saía nenhuma encomenda, nenhuma. Ainda tava lá o cardápio, nenhuma encomenda. Aí, o que aconteceu? Uma semana antes, todo mundo viu que não acabou o mundo, ninguém ficou pobre. E todo aí- mundo queria ovo. E assim, Aí todo Aí, mundo queria o... exatamente. Só que assim, a gente faz uma programação de um mês antes pra organizar pra Semana da Páscoa. E aí era na sexta-feira anterior, todo mundo, o WhatsApp assim, lotado, 300 mensagens. Aí a gente falou, a vai, gente se olhou e vamos falou assim, vender. o chocolate tá tudo aí, porque por mais que a gente vendeu, não se compara a uma Páscoa. Aí a gente precisa cobrir esse rombo, vamos vender. Ficamos pegando encomenda. E aí não dava conta, nossa, a gente atrasou tudo pra muito entregar. pedido. Era fila de um quarteirão, assim, lá na frente da loja. Nossa. Meu pai saía dando com o ovinho, assim. na fila. E Aí chegava a gente, uma amiga nossa tava lá ajudando a gente a atender. Aí ela falava, pedido tal. A gente, ai meu Deus, e agora? Como que a gente Não, sabe? assim, Sabe pra onde geralmente a gente corria? deixa tudo adiantado, mas aí tinha até um papel na parede pra ela ir anotando os números que chegaram e a Pra gente gente não com- tinha feito. Pra gente Tipo adiantar. assim, cada um ia pegando um pedido e fazendo. E aí tinha E umas nisso a gente 5 ficava pessoas também. na A gente produção, ficava né? até, tipo assim, 3 horas da manhã, voltava às 7, só que E pegava chegou o pedido todo mundo no de uma meio da vez, a gente semana não da conseguiu, Páscoa. assim, se adiantar, não conseguiu. Não conseguiu atender todos os pedidos. Não, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu, Nossa, conseguimos atender Ah, o que a tudo. gente pegou, É, os que atendemos. vocês pegaram. Não, e nós É, a vendemos pessoa só tudo, esperou. Vendemos tudo, mas assim, teve bastante Foi atraso, ótimo. coisa que a gente não Sim, queria. lógico. Mas nesse Mas ano aconteceu. não teve como Exatamente. controlar. Aí, É. no final, assim, da semana, porque durante a semana eu não consegui nem respirar, nem dormir. Aí, no final, eu pedi desculpa pelos atrasos, pela bagunça e tal. Expliquei o acontecido. E, geralmente, o pessoal mandou bastante mensagem falando que entendia e É. tal. Foi pouca gente que ficou brava, assim, mas acontece. Foi um momento que todo mundo tava compreensivo Flexibilizou também, junto, né, né? do que tava acontecendo. E é muito bom vocês falarem disso, porque muitas pessoas hoje veem vocês no Cicolato, tá com 2 lojas aqui em Ribeirão, sou cliente das 2. Mas assim, é bom ver, tipo, que nem aquele ditado, todo mundo vê
os ganhos que eu tenho, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Exato, todo mundo Exatamente. imagina, Então, os né, como tombos que é a vocês vida por trás, levaram. como que é o bastidor. E é legal vocês falarem disso, porque assim, Sim. todo negócio tem seus perrengues. Muita gente fala assim, ai, que gostoso trabalhar com doce, É. é fácil. É fácil porque não é você, querida. As pessoas de E fora, por- elas falam muito isso, né? E as pessoas que estão dentro falam pra mim, uma vez, uma pessoa, eu nunca esqueço disso, porque o bolo cai, tá? Não sei se vocês sabem, se você não sabe fazer bolo, você faz, ele tá certinho. Daqui meia hora o cliente liga falando que o bolo está todo cagado. Ele tomba, né? Tomba, Relaxa. Não, ele desmonta. Olha, eu ele- tive essa experiência na prática. Eu comprei um bolo de aniversário pra minha tia uma vez e uma moça falou assim, você vem retirar aqui na minha casa? E era um pouco longe. Aí eu fui, meu marido dirigindo, eu vim com um bolo assim na mão. O bolo foi desmontando. Olha lá. Ele foi caindo no meu colo, na minha mão, Guilherme. É Meu o Deus, o que tá maior acontecendo? Terror pra confeiteira. Ele isso. foi caindo, ele chegou desmontando e o chocolate escorrendo, tudo na perna, assim. Cheguei pra minha tia, feliz aniversário, o seu bolo. Eu vou lá comprar outro. Não, esse bolo é muito bom. Eu cheguei a comprar outro, mas o pessoal gostou daquele. Daquele. Aí, Olha isso que acontece O com bolo a gente cai várias realmente. vezes. Sim. Até eu saber certinho os recheios que dão certo, que não dão. Tem recheio que não pode pôr morango. Porque, assim, o morango ele solta água. É. Só que tem Gente, alguns tem recheios muito que, com a detalhe. água do morango, o recheio se desmancha. Então, assim, que é coisa que você não sabe. Então, passamos por várias dessas. E aí, uma pessoa me falou assim, Letícia, eu teria desistido no primeiro bolo que caiu. Falou, eu não tenho emocional pra lidar com isso, com o Exato. cliente falando e o bolo caído. E, assim, todas as vezes que um cliente me ligou falando o meu bolo caiu, eu tive vontade de me jogar no chão e chorar. Só que nenhuma vez eu fiz isso. Todas as vezes eu fiz assim, vou te fazer Peraí que eu outro. vou dar um E eu não jeito. sei como, Você faz um tem bolo em a 2 forma horas, de você assim. solucionar isso, É. ou você senta na sarjeta, chora, cruza os braços, fica birrento e fala, não quero mais, É. entendeu? Exatamente. Isso Vai é de uma pessoa a coisa que pessoa, a gente né? passa muito para nossos funcionários, principalmente hoje, né? Que a gente tem bastante funcionário. E desde o começo, porque é o que ela falou. Você vai ficar chateado, você vai ficar Lógico. desesperado, mas você precisa resolver o problema tem primeiro. que Então é isso agir. que eu falo. Primeiro você resolve, depois a gente vê quem foi, o que foi, o que aconteceu, onde errou, o que errou. Então tá, seu problema é isso, tá? Então você quer o quê? Você quer seu dinheiro? Você quer outro bolo? Você quer até que horas eu posso te entregar outro? Então, e a gente faz muito isso até hoje, porque, claro, erros ainda acontecem. Sim, gente, são pessoas, né? Sim, são é, humanos exatamente. fazendo, não é uma Exatamente. máquina. Mesmo a máquina também erra, mas assim, a pessoa tem que Aham. ter um pouco de É. sensibilidade também para essas E o coisas. erro é pra consertar, não é pra também ficar apontando. Claro. Ai, fulano Exato. errou. Não, olha, Sim, onde você é pra errou. ver. Então, Aí pra então não consertar. vamos mais repetir. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito com os funcionários, porque às vezes eles têm medo de me contar. Por exemplo, o bolo deu errado. Aí eu já falo, você fez isso? Você fez? E aí, fiz tudo. igualzinho você me ensinou, fiz. Só que assim, a pessoa precisa me falar o que ela não seguiu medo pra eu de não explicar falar, o que né? aconteceu. Então, assim, prefere deixar a culpa no destino. Porque me fala, mas geralmente eu sei agora, de tanto errar, eu bato o olho e já sei o que aconteceu. É o poder da experiência. Depois dessa Páscoa, graças a Deus foi muito boa e tal, mesmo Conseguiram por causa colocar da as coisas pandemia. em dia. A gente começou a procurar de novo outro lugar para aumentar, só que ainda muito focado em produção, porque a gente estava com o delivery daquele jeito, em alta, então a gente queria mais espaço para produção. E lá também- não cabia mais. Lá não cabia. E também pensando na volta da pandemia, né, numa possível volta, porque antes de estourar, o pessoal ia muito lá, porque a gente já tinha 2 balcões lá, né? Já estava um pouco mais estruturado, o pessoal já estava acostumado que tinha pronta entrega. Sábado bombava bastante pronta entrega, porque também ia muita gente retirar bolo. A Letícia chegava a fazer 15, 16 bolos por sábado, sozinha, tipo assim, das 8 ao meio-dia. Fiz mais de, acho que 22. assim, Acho que foi o máximo. recorde. E nisso, dia. bolo de pasta americana no dia, meio, sozinha. minha Pasta filha. americana junto. Ela fez Fazia também. bastante. Olha, eu penso e falo, gente, eu sou louca. Tentou fazer um bolo. Não Nossa. consigo fazer um. Muito mais 22. E, não, e assim, na hora de decorar, eu não ajudava, porque eu não conseguia. Então, era realmente só, eu batia chantilly, fazia o que dava pra ajudar. Mas a decoração mesmo era só ela. E a gente começou a procurar, e aí o pessoal também começava a falar, mas eu não posso sentar aqui pra comer? Não dá, não cabe, não tenho mesa e tal. Mas Gente, você não tem um café pra eu tomar junto? Lá era não super tenho." pequeno e tinha gente. Tinha 2 cadeiras lá que a gente tinha como espera, se às assim, o vezes bolo não tá algum pedido pronto, alguma coisa assim. atrasado. Ou esperar um Uber, enfim.
Aí tinha gente que sentava lá pra comer. Falava, não, mas é gostoso de ficar aqui com vocês. E ficava lá comendo. Ah lá, e as duas já começaram a falar, meu Deus, onde eu vou pôr mesinhas? É, a Onde gente que eu vou pensava colocar? também. Eu até tentei, mas Só que realmente lá, não nessa cabia. casa era alugada e a senhora, a dona, ela não deixava mudar nada. Meu pai já tinha tentado conversar, queria fazer estacionamento ali na frente, porque era ali na São Sebastião, no centro, então era ruim de estacionar. Já tinha pensado também de fechar, cobrir uma outra parte que era a garagem. Ela não deixava mexer em nada. Nossa. Então, também por isso que a gente começou a procurar outro lugar. Então, aí, como a gente começou a procurar, o foco era realmente uma produção, cozinha, e que tivesse um espacinho para, tipo assim, 5 mesas. Era nossa ideia Sim. principal, a inicial era essa. E procura, e visita, e nada, e nada. E acontece que os lugares que tem poucos lugares, tem a produção pequena. Então, a gente não conseguia achar um lugar que daria certo. desse certo. E meu pai, que estava sempre ajudando a gente, frisava muito na questão das vagas. Então, conciliar tudo Estacionamento. isso Eram era muitos muito difícil. requisitos. Era muita coisa pra dar certo. Sem o aluguel muito alto, porque era um começo ali, né? Um arriscado. E aí, ele passou... a gente andava muito pela cidade, ele principalmente, eu andava e olhando as coisas e tal. E aí, passou ali onde é hoje, que quem é de Ribeirão lembra, que era o Fofo Restaurante, há muitos anos. Sim. Que foi um restaurante muito conceituado, né? Muito famoso de Ribeirão. E aí, ele encrencou com esse lugar. E só que não achava tinha nem lindo, ele placa, tinha- não tinha É placa lindo de aluga, isso, de imobiliária, de nada. E a Letícia... Era a louca das imobiliárias. Tipo assim, ela tinha contato com todas e Era eu perguntando. falando com todo mundo. E aí, ela conseguiu a chave de lá pra visitar. Aí, a primeira vez que entrou lá, todo mundo ficou assim... Tá doida, é muito grande, Eu é já fui lá, enorme, não quando sei era o quê. fofo. Nossa. E também, assim, tava bem abandonado, né? Porque fazia muito Tinham uns roubado toda a 8 ou 10 fiação. anos que tava fechado. Então, tava bem destruído, tudo roubado. Torneira roubada, fiação roubada. Nossa. Tinha que pegar do zero. Fazer tudo. Exatamente. E a gente nessa, ai... E eu falei, pai, Não você vai dar. viajou. E continuou, e procura outro lugar, nananana. E aí, deu certo que... Ele fez um negócio, ele vendeu um sítio que ele tinha. E aí, ele falou, é isso mesmo que vocês querem? É isso que vocês vão continuar? É isso. E aí, a gente alugou lá e reformou. E aí, a gente alugou lá em agosto e inaugurou lá em novembro. De 2000 De e- 2020 também. Que Tudo foi nesse uma mesmo Foi ano. tudo em 2020. Gente, maior correria, porque Foi assim, a muita gente tava loucura. com umas 5 funcionários, eu acho. Nem É, isso, acho acho 4. que era 4 ou 5. E aí, tinha que contratar 25 Apenas. pra outra loja É, abrir. porque era Porque aí todo um você teria um serviço, atendimento né? de salão, a A cozinha gente com o nunca tinha serviço. tido. Eu tava com essa cara. Eu fiquei nem cedo. Foi isso. De 25. Como assim? De um dia a gente saiu da São Sebastião. Foi exatamente isso. Um dia a gente saiu da São Sebastião com 5, fez a mudança. No outro dia abriu, né? Fomos pra João Penteado com 22 funcionários. Nossa. 24. É, nem lembro no 24. começo. Porque a gente falou, não, dá pra dar uma segurada. E a gente resolveu Dá que ia abrir de manhã até a noite. Então, era das 8 da manhã, quando abriu, até as 8 da noite. Ia Porque ser é o que segunda a falou, sábado. Todo mundo acha que começou tudo lindo. Então, Mas não, exato, você tem que não testar. é. Tudo foi no teste. Então, o horário foi no teste, quantidade de funcionário, É turno, investimento produção, em tudo, até na gente mesmo. cardápio, Exatamente. tudo. Não, e eu pensei assim, a nossa loja ficava cheia, mas assim, o pessoal vai lá, pega e busca. Passava o quê? Umas 50 pessoas por dia lá, mais ou menos. ou menos até, né? Lá na outra loja. Eu falei, então, a gente tinha 10 mesas no nosso salão, bem grande, mas era só o salão. Agora a gente tem uma área externa e mais uma outra salinha. 10 mesas. Eu falei, ó, quando a loja estiver cheia, vai ter umas 5 mesas. Tipo assim, vai ser rotativo. Abriu a loja, fila de espera. Então, assim, uma fila que ia até na árvore. Eu falei, gente, eu não sei carregar Isso que eu bandeja. ia falar, nós duas nunca tinha carregado uma bandeja, nunca tinha atendido uma mesa. Gente, que coisa mais linda essa história de vocês, de verdade. Aí Nossa, era essa aqui eu no tô- salão de uniforme. Eu não sabia, Catava eu tô pôs o boba. uniforme igual funcionário. Para os clientes não ficar bravos comigo, eu punha uniforme, tipo assim, até ninguém me Pra se conhecia. camuflar. É verdade. Porque aí eu, tipo assim... E eu na chapa na cozinha. Porque, Gente, coisa assim, mais o pessoal linda. reclamava que tinha fila, que demorava, porque no começo a gente não sabia direito, então, às vezes, alguns... Não era todo mundo, tinha gente que saía super bem atendida. Sim. Mas tinha uma pessoa que o lanche demorou 40 minutos, sabe? Aí a pessoa já fica brava. Aí a gente sempre dava cortesia, tentava resolver de alguma forma, mas, assim, já aconteceu, né? Então, aí eu colocava a roupa de atendente, ó, ia servindo mesa. Aí eu lembro até... E bar e mesa. Uma e vez limpa a nessa mesa, confusão, e... assim, Nossa. só que num dia mais tranquilo, eu atendendo
numa mesa, porque a gente tirava pedido manual, porque a gente não tinha sistema. É, Tirava o foram pedido e foram levava na muitos cozinha. perrengues. Aí a menina falou assim, nossa, as donas daqui... Falou pra mim, as donas daqui devem estar muito ricas, não devem nem passar perto. E eu lá, As pessoas não têm noção que é ser dono de empresa, gente. E aí foi por vários meses, assim, muito perrengue. E aí volta a pandemia e fecha de novo. Aí a primeira Páscoa de lá também, que a gente tava esperando, tava em Fechou. fase vermelha de pandemia. Então, a gente tinha que limitar a quantidade de pessoas para entrar na loja. A gente tava de fichinha, tipo, pra ver o tanto de gente que ia entrar na loja. Foi vigilância lá nessa época, por causa da pandemia. Então, pra ver se tava seguindo as normas. Ficava a fila lá pra fora, porque a gente tinha que restringir também. Então, também passamos por mais Foi complicado, tudo isso. mas essa foi muito boa. Se É, viu não, super foi bem e ótima, foi super tava organizada. super organizado também. Ah, tal. depois daquela lá, a gente nunca mais se desorganizou. E aí foi indo, e aí a gente começou... Aí a gente procurou treinamento, procurou orientação, procurou tudo. E aí a gente foi adequando. Então, a gente... Agora já fez um ano, né? Agora tá fazendo 1 ano e meio, que a gente abre lá só à tarde, que a gente viu que lá não compensava abrir de manhã, 2 Sim. turnos, por causa de funcionário e tal. E fomos adequando, fomos aprendendo como a gente gostaria que fosse o atendimento, colocamos sistema, o pedido hoje já sai direto Foi na na cozinha. raça mesmo. Foi. Mas foi na raça. E aí, no final do ano passado, o Shopping Santa Úrsula nos fez um convite maravilhoso para ir para lá. E aí, acabou dando tudo certo. E aí, a gente foi para lá. Inauguramos lá em março desse ano, junto com a Páscoa. Gente, que história é essa? É Eu tô sensacional. É sensacional. Assim, mostra resiliência, mostra visão de futuro, mostra tantas qualidades que vocês têm. Acho que, e juntas, vocês se completam de uma maneira tão incrível. E isso De foi uma coisa que a verdade. gente morria de medo no começo, porque a gente sempre brigou muito. Ninguém acredita, mas é verdade. A gente sempre tretou muito. É assim mesmo. E aí, eu morria de medo. Eu tinha muito receio. Eu falei assim, não vai dar certo, a gente vai se matar. E a gente nunca mais brigou, praticamente. Sim. A gente não briga, a gente não... Por isso, porque assim, acho que cada um faz tanto a sua parte. Eu acho que é E assim, eu não respeitar, encho o saco dela na parte do Instagram, por exemplo. Ela não enche meu saco na parte das contas. E, tipo, a gente confia muito no que a outra faz, sabe? Eu acho assim, que perguntam pra gente como é trabalhar em família, né? E pra mim, a chave sempre foi essa, é respeito. Porque assim, às vezes por ser minha irmã, né, a pessoa acha assim, então eu posso falar do jeito que eu quiser, Sim. eu posso cobrar o que eu quiser, eu posso xingar, e eu não posso, entendeu? Eu tenho que Ela é sua respeitá-la, sócia. entendeu? É minha Exatamente. sócia e ela é minha irmã, então eu tenho que respeitar mais ainda, entendeu? Não menos por ser minha irmã. Então, eu acho que sempre foi isso, assim, ó. Thaís, você vai fazer isso? Vou. Então, tá feito, entendeu? E não vocês ficar... duas fazem um bom trabalho, então também vocês conseguem depositar confiança na outra. Olha, eu sei como ela age, eu sei que ela vai fazer. Vocês depositaram confiança uma na outra desde lá do começo e dá pra ver o tino de negócio desde lá, porque que nem você falou, desde sempre foi uma embalagem bonitinha, foi uma caixa. O cuidado, né, desde o cuidado. começo. Não foi assim, fez de qualquer jeito pra pagar as contas, não. Vocês a gente pensaram sempre foi no muito diferencial. exigente. O alicerce foi muito bem feito. É o que a gente sempre fala, né? O alicerce tem que ser bem construído, porque na hora que tiver num nível maior, o negócio não cai. O negócio não cai. Né? Então, vocês Sim, fizeram com isso com certeza. maestria. Foi muito legal. Sobre esse capricho, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, até pra funcionário mesmo. Porque a gente, assim, tô fazendo ovos de Páscoa. Eu tô fazendo mais de 2.000 ovos em uma semana. Só que o cliente, ele tá recebendo um ovo. Então, Ele não é tá assim, eu pagando fiz por 2.000 e aí ovo. passou 3 que de qualquer jeito. Não, aquele cliente, ele pagou o mesmo valor que os outros, ele tá recebendo um ovo e aquele ovo está de qualquer jeito. Então, eu não aceito, tem que ser todos os ovos perfeitos. E, sim, se por acaso passou algum, os clientes até já sabem que eles mandam foto e eu dou E a outro gente ovo, troca. faço questão. Porque, assim... Eu acho assim, não é porque você tá fazendo até lembrancinha de aniversário. O aniversariante nem vai ver porque são 200, tá? Mas e aquele convidado? Ele recebeu um. Exato. E o dele tava mal feito. Então, assim, então não aceito isso. E dá pra ver que, falando em alicerce, é também o alicerce familiar de vocês. Porque vocês falaram aí que a família esteve presente, todo mundo ajudando, todo mundo lá apoiando. O pai de vocês dando chocolate na fila, isso é um tino eu comercial. queria fazer uma pergunta. O pai de vocês hoje, ele olha isso, o que ele fala? Olha,
Eu acho assim, que ele é muito orgulhoso pelo que ele fala. tenho certeza. Ah, tem que ser. Mas assim, mas eles ainda estão muito presentes, Sim, sabe? Eles sim. ajudam muito. Então, às vezes, a gente precisa entregar um bolo, alguma É coisa, a ele gente que tá vai. ocupada lá, ele vai. Ele tá Alguma coisa de junto, compras, sim. aham. E Ele, igual a ele gente... faz- ele ainda vai no mercado, muito menos hoje, mas ainda vai no mercado, socorre. Não Igual tem essa jeito. Páscoa que a gente fala, meu pai tava lá entregando chocolate na fila. A minha mãe tava lá embalando o ovo, entendeu? Então, assim, sempre foi os dois muito presentes. Sim. A minha mãe, a gente chegava em casa nessa Páscoa aí caótica e a gente tinha pegado vários pedidos no celular entre um intervalo ali e outro. E aí chegava em casa e a Ia gente ia tudo passar passar os tudo a limpa pra pedidos. fazer as planilhas do dia seguinte. E minha mãe junto, sabe? Porque ela ia ajudando a fazer as planilhas e tal. Então, sempre foi, nós quatro sempre fomos muito unidos. E eu acho, assim, que a gente não teria conseguido se não fosse assim. Porque o trabalho é realmente muito pesado, muito mesmo. Sim. Sim, eu acho que um respeitando também e reconhecendo, sabe, Sim. o papel do outro nesse processo é muito importante. E trabalhar em família realmente não é fácil, né? Foi o que Não. vocês falaram. Além de ser irmãs, vocês são sócias e uma tem que respeitar o espaço da outra e vocês pararam até de brigar. Então, isso daí é um Sim. exemplo, né, que vocês estão trazendo aqui. Eu tô de boca aberta com a história. Gente, porque quem vê hoje não imagina o tanto que foi suado, Quem entra lá no né? Santa Úrsula e vê aquela loja lá, Não sabe nem quem sabe é. o tanto de coisa Exato. que foi Aí pra as pessoas chegar. falam assim, ah lá, ó, mais uma pessoa de sorte no mundo. É. Aham, Acha Olha que é que sorte, não E é o verdade? tanto de Ou- gente ou que aquele- chegava pra gente e falava assim, mas é franquia, né? Não, é nosso. Não, mas o nome não é de vocês. Não, é tudo nosso, a gente que fez tudo, a gente que... Não, mas, tipo assim, duvidando. As pessoas duvidam. E, assim, inconformada, assim. Não, mas é franquia. Tipo, já teve gente, tipo, que estudou com a gente, que eu encontrei, tipo assim, que foi lá na loja e ficava desse jeito, assim, pra mim. Nossa, mas muito legal que vocês compraram essa franquia. Não compramos, é nossa, a gente que construiu, a gente que fez. Em breve. Gente, mas é legal porque eu acho que eu sei porque vocês pararam de brigar. Porque provavelmente vocês brigavam porque uma é muito diferente da outra e vocês não conseguiam, às vezes, encaixar. Hoje vocês percebem que as diferenças de vocês são suas fortalezas. Cada uma faz algo de uma maneira boa que complementa a outra e dá muito certo. Sim. Eu acredito nisso e eu acredito também que a gente precisou muito uma da outra, É. sabe? Por exemplo, antes dessa Páscoa caótica, a gente passou por uma outra um pouco caótica, que foi a primeira lá da São Sebastião, que aumentou muito o público e a gente não sabia porque organizar uma Páscoa Páscoa. também dá muita visibilidade, né? Muita, porque a pessoa não te conhece, foi comprar o ovo, começa a te conhecer. Então, assim, aumentou muito o público e você tem que saber organizar uma Páscoa, que a gente hoje sabe, mas na época, como era a primeira, não sabia. E assim, não foi questão de fila de horas, mas assim, chegava muita gente, a gente não marcou horário. A gente marcou o dia. E aí, isso é um negócio que, assim, hoje a gente sabe que é absurdo fazer. Jamais faria isso hoje. E Mas aí porque a gente já fez então, um dia. às vezes eu tava até terminando já os pedidos, mas chegava uma pessoa que ainda tava faltando, essa pessoa eram 7 ovos. E aí eu lembro, assim, que nessa hora, assim, a gente, no meio de tudo isso, a gente eu se lembro desse olhava, momento. assim, a gente se olhava uma pra outra com uma cara, assim, de tipo assim, Quero eu chorar. quero parar tudo e tomar banho. E fica lá assistindo. Deitar em posição fetal. Só que, tipo assim, Não dava. E eram 2 tipos de ovos, E era só né? nós duas Não tinha produzindo ninguém e na fazendo produção. o ovo. O Lucas, que é meu marido, Tava eu já tava atendendo. com ele, né? A gente tá junto há 10 anos. E aí ele ficou recebendo os clientes, enrolando lá os clientes que estavam sem estar pronto. E aí Minha a mãe e gente... minha madrinha embalando. Porque aí a gente nem gente. conseguia sair da produção, né? Nesse momento. E eram 2 tipos de ovos, de colher e o trufado. Então, tipo assim, eu tava fazendo de colher e ela os trufados. A gente pra entregar um pedido, era junto. A gente só se olhava assim, tipo... Vai. Não tem o que falar, entendeu? Não tem o que Continua, falar. só É, Não tipo dá assim, tempo de chorar. Vamos. Exatamente. Então, é silêncio, mas é olhar e saber. E não é assim, a Thaís não vai dar conta. Não, a Thaís precisa dar conta e ela vai dar conta. E ela também confiando em mim que eu também vou dar conta. Então, uma ali precisava, tipo assim, olhar pra outra e falar, não, ela tá fazendo, eu também vou fazer. E conseguir entregar. Então, eu acho que isso ajuda muito a essa, tipo assim, deixar diferenças de lado, porque assim, uma precisa da outra. Não adianta, entendeu? Então, Valeu a isso. pena? Ah, Ah, valeu. muito. Vocês fariam tudo de novo? Ah, faria. Faria. É isso. Faria. É isso. É reconhecimento que na vida as coisas têm que ser difíceis pra gente Sim. poder colher agora. Sim. Nada vem fácil. Não assim, vem. Nada que vale a pena vem fácil. É. Exatamente. Eu penso, né? Tudo que vem muito fácil, acho que pode ir muito fácil, né? É. Então, tem que
tem que ser lutado mesmo, até pra gente dar o valor, né, que tem. Se vem Exatamente. muito fácil, a gente acaba E pra achando- aprender, porque é o que falou. A gente não faz mais de novo, porque a gente já fez um dia. Então, assim, a gente precisou passar por uma Páscoa sem marcar horário, pra gente nunca mais fazer uma Pra ser Páscoa isso, sem né? marcar horário. Vivendo e aprendendo. e Errando e aprendendo. Exatamente. Exatamente, então. E aí, agora, a Letícia, na verdade, nós duas juntas, né? Mas como ela criou uma página dela, que ela aparece mais, igual você falou. E aí, a gente tá vendendo curso agora também, que é pra tentar mais uma parte desse ramo, né? E também isso surgiu porque, igual ela falou, no começo a gente queria um curso desse. E a gente não tinha Pra e ajudar, não né? achava. Então, vocês sentiram a necessidade disso no começo e Isso. hoje você transformou aquela necessidade em ajudar pessoas. Isso. Foi O curso é exatamente. sobre o quê? Muitas pessoas sempre ficavam me mandando mensagem, Lê, você não ajuda, você não ensina. E eu nunca neguei, assim, de dar dicas no inbox e tal, mas não dá tempo de eu pegar a pessoa e dar uma aula, né? Então, a gente acabou esse ano se organizando para fazer isso. E aí, eu ensinei todos os bolos mais vendidos da loja, né? Que os bolos de fatia. Eu posso provar? Lógico. Tá. O curso ou o bolo? Não os bolos. Eu quero estar lá, entendeu? Eu quero ver se... Eu quero... Você quer fazer Você quer degustação? Eu quero Fazer degustação, degustação? tá? Você vai vender os cursos, os alunos vai ter que Vai provar. fazer. Eu já comi todos, então eu posso dizer se tá bom. Então, aí eu ensinei, tipo assim, ó, as massas de bolo que dão certo, que eu demorei bastante pra conseguir. Os que não caem. Exatamente. O ponto dos recheios, como é que faz, qual recheio uma pode ir das com qual. dificuldades também era quanto de massa para cada tamanho de bolo, para proporção de Nossa, massa e recheio. Era uma legal. coisa que a gente não Acho que eu achava. A preciso gente, do curso desse, você fazer a gente pesquisava e não tinha, e nem pago não tinha. Então, isso, a Letícia sempre falou desde esse começo. Nossa, o dia que a gente aprender, eu quero fazer um curso para ensinar, E é porque era uma Porque não coisa que a gente não acha. achava. E então, assim, é sobre isso. Tem os 10 sabores que a gente mais vende, mas eu ensino um recheio neutro que dá pra saborizar também. E dentro desses sabores dá pra fazer outras combinações também. Que aí, assim, é uma certa autonomia pra pessoa, porque a gente percebe diferença de público até da loja da João Penteado pro shopping. Tem Tipo, bastante bolo de diferença. nozes. Na João Penteado não vende. No Fica lá até shopping? vencer. No shopping não Não é vence. rapidinho, vende rápido. Então, assim, eu ensinei os sabores que eu mais vendo, mas eu dou autonomia pra você ver, assim, o bolo de nozes é meu preferido, gente. não, e ele é É maravilhoso. doce de leite com nozes? Não. É, o recheio, a massa branca é um recheio de creme de de nozes, não é nozes. brigadeiro, que ele é menos doce. E aí, por cima, doce de Doce de leite, mas, assim, é muito bom. Eu sou Como apaixonada assim? no brigadeiro meio amargo de vocês. É um negócio assim que... Gente, Nossa, olha. tudo Esse é que meu. tem. Esse é meu filho. Nossa, ô, parabéns. De verdade. Que eu comprei agora o Choco Black, que é aquela Ai, que tem esse é tudo. filho dela. Nossa, maravilhoso. Mas eu comprei assim, eu comprei o Sika Roll de brigadeiro, de meio brigadeiro meio amargo amargo. E o Choco Black. Eu comi os dois, eu não tenho preferido. Os cones, a primeira vez que a gente comeu foi cone de brigadeiro meio amargo. Eu comi Sim. aquilo, meu Deus. Eu lembro quando eu conheci a Jaqueline, bem no começo, eu falei assim, você já comeu o cone de não sei o que desse chocolate? Eu falei, é prazer, Cone Marcela. viralizou muito lá na São Sebastião, nas Páscoas. Teve uma Páscoa lá que a gente vendeu mais de 1.000 cones. Nossa. Foi muito Inclusive, louco. minha avó foi ajudar Minha a fazer. avó fazia, ajudava a gente. Não, já teve na época da pandemia. Nossa, eu gastei tanto, é sério, de verdade, gente. Eu não tô brincando. Eu posso mostrar a fatura do cartão de crédito que vai estar lá, se colar Thaís Botelho. Tanto que eu Ainda era MEI. E assim, que vinha umas sacolas, assim, porque também, desesperada, eu um pouco Ah, ansiosa. pandemia. Gente, a gente comprou tanto chocolate, tanta coisa. E assim, tudo lá é maravilhoso. Mas eu acho muito legal. Porque vocês pegaram esse perrengue que vocês passaram, Sim. essa experiência que foi construída, aprendeu, assim, foi um Nossa. conhecimento adquirido na Exato. vivência. E só fazer uma adendo que você vai falar, esse curso dela é justamente o que ela sofreu, é com a dor dela. Então, assim, é maravilhoso, Sim. porque é a pessoa que passou por isso, não é qualquer pessoa que tá ensinando, entendeu? Não, é a pessoa que tá lá, foi na raça, foi Foi suado, na raça, sangue, suor e exatamente. E é lágrimas. exatamente todas as receitas que a gente usa. Então, é o que a gente usa e o que a gente vende. Nossa, maravilhoso. E aí, é basicamente, ó, eu já percorri o caminho das pedras. Agora, ó, você pode Tá ficar... aqui pra você. Exatamente, bandeja, top. Foi. Nossa, sensacional a história de vocês, meninas. Eu não fazia ideia. Assim, eu conseguia imaginar que não deve ser fácil, porque afinal de contas, construir um negócio do zero não é Não é fácil. fácil.
Mas, gente, ó, valorizem, viu? O doce que vocês compram aí. Realmente. A gente é agradece incrível. muito, a gente fica muito feliz, assim, de ver, de ter um reconhecimento sempre também. E, não sei, é muito bom também Ah, pra é muito gente. bonito. Você tá fazendo bolo ainda? Ou você parou aí? Então, agora eu mais ensino o pessoal lá da loja, quando eu preciso, entra funcionário Mas se novo. precisar, você tá lá. Ah, Exatamente. sim. Eu Vocês falo, duas. quando tem bolo de andar, assim, eu sempre tô lá, ou alguma coisa mais difícil. Ou se eu estiver lá também, eles acabam me chamando. Aí, mas eu não fico mais sempre na Sim. produção. Agora eu fico mais na parte criativa. Então, Sim. eu desenvolvi agora o Choco Black, que é o mais novo. Tô desenvolvendo mais um. Ah, Quer dar surprise. spoiler? Olha, é que eu ainda não sei se ele vai dar certo, tá em teste mesmo. Mas é um bolo que ele é recheado com creme de baunilha, que ele já é sucesso em várias sobremesas. E aí, por cima, é um pudim. Nossa E Senhora. aí, eu acho que vai dar certo. Ah, vai, Mas tá em gente. teste. Tudo Esse dá. ainda tá em desenvolvimento. Uhum. Aí a gente fica muito nessa parte, mas assim, a gente sempre tá lá. Principalmente quando é fim de semana e feriado, que a gente sabe que vai dar muito movimento. Então, vira e mexe, a Letícia às vezes ainda ajuda no bar. Eu ainda ajudo muito na cozinha, na questão da comandeira, né? De ficar organizando os pedidos, ver tempo de pedido, cantando pedido. Mas estamos Mas lá. agora Quando a gente tá Páscoa, a passando. gente sempre entra Ah, pra sim, produção, passando. não tem jeito. Mas Nunca a gente- percam isso, porque o olhar de vocês pra esse negócio Ah, não, a é, gente tá lá. é fantástico. É o filho de vocês. É Eu passo na fantástico. cozinha, eu vejo, eu falo, fulano, não sei o quê. Aí eles falam, não é possível, você acabou de chegar. Eu falo, tô vendo daqui, Tô aqui. não adianta não. É. E é só que agora a gente tá vivendo um momento mais, assim, estratégico também. É. Porque a gente quer crescer a marca. São 2 lojas, aumentou muito os custos. Então, como a gente fez sempre muito, assim, na necessidade, vai aumentando, vai fazendo. Agora chegou um momento que a gente precisa, assim, vamos organizar a casa, assim, por trás, né? Vamos arrumar o financeiro, vamos arrumar... a parte das compras, o marketing precisa ser um pouco mais agressivo, assim, sabe? Então, a gente tá muito nessa parte estratégica. Mas, por exemplo, a gente tem dias fixos na semana que a gente vai lá pra ficar olhando, pra ver tudo. Vamos aleatoriamente também, mas assim, sempre estamos por lá, mas a gente agora tá tentando fazer uma coisa mais pra crescer Pensada. mesmo a marca. É. Aham. Que legal. Muito bom, Nossa, meninas. maravilhoso. Nossa, parabéns. Nunca percam isso. Obrigada. E tenho certeza que vocês vão alcançar muito mais coisas. Ela é muito novinha, a empresa é muito novinha e já tá assim. Então, é pé no chão, fazer as coisas com inteligência, que eu tenho certeza que vocês são muito capazes disso. Eu tô boba com a história. Muito obrigada. O tino vocês já têm, tá dentro de vocês. E é legal que isso de vocês trabalharem, tá lá, vocês mostram também nas redes sociais. Quando tem Páscoa, sempre tem os stories lá, o pessoal, aí depois vocês fazem uma postagem. E isso é maravilhoso, porque... E sobe muitas visualizações. O pessoal ama acompanhar, é muito engraçado. Mas é porque a gente se conecta com pessoas e aí É. vê que o produto de vocês é de qualidade e assim, não é pra qualquer pessoa, porque tem muito doce por aí. Doce a gente Sim. pode fazer, mas o de vocês tem uma qualidade, gente, que é assim, que é maravilhosa. E dá pra sentir que é feito com cuidado, com carinho, isso da embalagem, o cuidado que vocês têm. As redes sociais são maravilhosas. E aí, quando a gente vê os bastidores de tudo isso, e eu também conhecendo a história de vocês aqui agora, fica com mais vontade ainda de consumir, porque você falando várias vezes, o seu olho brilhava, sabe? Você vê que também é não com tirando o amor. sorriso do rosto. Gente, muito é o gostoso. tipo de história que a gente quer realmente cada vez mais compartilhar para Sim. as pessoas darem valor É. a valor que as pessoas merecem. Sim. Vocês merecem demais. Obrigada. Obrigada. E aí, o que vocês acharam dessa história? É uma história incrível de empreendedorismo dessas duas irmãs, né? Meu olho também brilhou várias vezes, tá de chorar. Ah, minha barriga, na verdade, que tá roncando. A barriga mas... roncando. Então, se você ainda não conhece esse Colato, a gente vai deixar aqui o endereço, o telefone. E se você quiser gravar um podcast também, tá aqui no Pod Café com a gente. Entre em contato pelo telefone 16 997 41 32 22 ou pelo QR Code que aparece aqui na tela. Jaque, bora para esse Colato à tarde?
Eu tava pensando nisso, real. Eu não tô Eu tenho brincando. certeza, eu captei. Eu não, eu não captei tô isso daí. brincando. Qualquer coisa, eu tô pensando em pegar uma carona com ela. A gente almoça vamos pra e lá vai. almoçar. A gente almoça e vai. Dá pra almoçar lá também. Lá tem pratos salgados lá. É mesmo? É um Isso eu lugar, não sabia, gente, que pode gente. fazer de tudo. Você mata sua vontade de salgado, de doce. Ai, se eu só quero beber. Tem bebidas lá muito gostosas. Nossa, Tem tem crepe pra almoçar, crepe. muito gostoso. Olha essa informação. tudo. É maravilhoso. disso. Eu tô ligada. Meninas, vocês querem dar algum recado final? Ah, eu acho que não. Só agradecer mesmo pela oportunidade e que todo mundo venha conhecer as 2 lojas. E quem tiver interesse, nosso curso tá liberado, ainda com desconto. Olha, maravilhoso. A gente vai deixar todos os contatos aqui embaixo nesse vídeo. E até o próximo episódio do Pod Café. Te vejo lá.